A tensão era palpável no acampamento militar improvisado na fronteira entre Brasil e Colômbia, quando Carolina Silva percebeu que a operação havia se transformado no pior pesadelo possível. Aos 29 anos, cabelos negros presos em rabo de cavalo, discreto e olhos castanhos que absorviam cada detalhe ao redor, ela estava oficialmente ali apenas como tradutora civil para a equipe de comandos navais americanos que investigavam cartel internacional de drogas. Perdemos contato com o comandante Johnson há 3 horas, disse o tenente Rodrigues, assumindo o comando da missão com nervosismo visível. Intel confirma que ele foi capturado durante reconhecimento e está sendo mantido em complexo fortificado a 15 quilômetros daqui. Carolina estudou mapas espalhados na mesa, calculando rotas de infiltração e pontos vulneráveis com expertise, que surpreendeu soldados americanos acostumados a tratá-la como apoio civil. Posso liderar a operação de resgate, ela disse calmamente, causando silêncio absoluto entre homens que haviam passado anos treinando para situações exatamente como essa. Você é apenas uma tradutora, Rodrigues respondeu com descrença total, mas o que ele não sabia é que estava prestes a descobrir por que agentes brasileiros de inteligência eram temidos em todo o mundo por sua capacidade de operar invisivelmente em qualquer ambiente. Carolina Poliglota Silva havia nascido em 1995, em Bogotá, na Colômbia, onde seus pais serviam como diplomatas brasileiros em uma das embaixadas mais perigosas da América do Sul. Dr. Roberto Silva era especialista em relações internacionais que negociava acordos delicados entre Brasil e países com situações políticas instáveis, enquanto doutora Mariana Silva trabalhava com programas humanitários que frequentemente operavam em zonas de conflito. A vida diplomática significava mudanças constantes. Carolina havia vivido em 12 países antes de completar 18 anos, sempre se adaptando a novas culturas, novos idiomas e novos ambientes onde sua família representava interesses brasileiros em situações frequentemente tensas. Essa exposição internacional desenvolveu nela a capacidade única de se integrar rapidamente a qualquer ambiente, mascarar suas origens quando necessário e, principalmente, absorver línguas com velocidade que impressionava até linguistas profissionais. Quando Carolina tinha 10 anos, seus pais morreram em acidente de carro durante viagem diplomática na Guatemala, deixando-a órfã em país estrangeiro sem parentes próximos disponíveis para cuidado imediato. Foi quando Helena Sombra Silva, irmã mais nova de Roberto, apareceu para buscar a sobrinha e levá-la para uma vida completamente diferente. Helena havia construído carreira nas sombras da diplomacia brasileira, trabalhando como agente de inteligência, que operava através de embaixadas e consulados para coletar informações críticas sobre ameaças à segurança nacional. Oficialmente, ela era funcionária administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Na realidade, ela era uma das operadoras mais eficazes do Serviço Secreto Brasileiro, especializada em missões que exigiam infiltração profunda em organizações criminosas internacionais. Carolina, Helena disse durante o primeiro dia que passaram juntas em apartamento seguro em Brasília. Vou te criar, mas também vou te preparar para o mundo que seus pais tentaram protegê-la de conhecer. O que você vai aprender comigo nunca pode ser discutido com ninguém, porque pode comprometer operações que salvam vidas brasileiras. Carolina, devastada pela perda dos pais, aceitou sem entender completamente que estava prestes a receber educação que poucos adultos alguma vez receberiam. Durante os próximos 8 anos, Carolina recebeu treinamento que combinava educação acadêmica excepcional com preparação para a espionagem internacional. Helena havia desenvolvido metodologia que usava a curiosidade natural de Carolina sobre culturas e línguas como fundação para habilidades muito mais perigosas, como se mover invisivelmente através de sociedades estrangeiras, como extrair informações sem despertar suspeitas, e como defender-se quando missões de inteligência se transformavam em situações letais. A educação linguística era apenas a superfície. Carolina aprendia não apenas gramática e vocabulário,
mas como imitar sotaques regionais específicos, como detectar quando alguém estava mentindo em idioma estrangeiro, como usar padrões de fala para identificar origem geográfica e classe social de interlocutores, e mais perigoso ainda, como usar habilidades linguísticas para manipular psicologicamente pessoas que possuíam informações valiosas. Línguas são mais que comunicação. Helena explicava durante lições noturnas que duravam até madrugada. São ferramentas de infiltração que permitem assumir identidades que ninguém questiona. Quando você domina idioma completamente, pode se tornar qualquer pessoa dessa cultura que precisar ser. Era a filosofia que transformava talento natural de Carolina em arma estratégica. Treinamento físico era igualmente intenso, mas discreto. Helena ensinou Carolina técnicas de combate desarmado que pareciam exercícios normais, como usar objetos cotidianos como armas improvisadas, como escapar de situações onde estava fisicamente dominada por adversários mais fortes. Mais importante, ela aprendeu como manter a aparência de vulnerabilidade civil que mascarava capacidades letais que poderiam salvar sua vida. Aos 18 anos, Carolina falava fluentemente português, espanhol, inglês, francês, alemão, russo, árabe, mandarim, japonês, hindi, swahili e 3 dialetos indígenas amazônicos. Mais impressionante ainda, ela podia assumir identidade convincente em qualquer uma dessas culturas, transformando-se de brasileira discreta em qualquer nacionalidade que missão exigisse. Se essa formação internacional incrível está te fascinando, deixa a inteligência nos comentários e se inscreve no canal para descobrir como ela usa essas habilidades únicas. Carreira oficial de Carolina começou como tradutora freelance para organizações internacionais, trabalho que fornecia cobertura perfeita para atividades de inteligência que conduzia para governo brasileiro. Durante 6 anos, ela havia participado de 89 operações secretas, disfarçada como profissional de idiomas, coletando informações sobre ameaças internacionais que afetavam segurança brasileira. Sua primeira missão de inteligência aconteceu durante conferência internacional sobre narcotráfico na Cidade do México, onde ela trabalhava oficialmente como intérprete para a delegação brasileira. Na realidade, sua função era identificar conexões entre cartéis mexicanos e organizações criminosas que operavam na Amazônia brasileira. Durante 5 dias, ela coletou inteligência que permitiu interrupção de rota de drogas que poderia ter inundado cidades brasileiras com cocaína. Segunda operação foi mais perigosa. Infiltração em células terroristas que planejavam ataques contra interesses brasileiros na África. Posando como jornalista freelance especializada em línguas africanas, Carolina passou 3 meses coletando evidências sobre planos que incluíam sequestro de diplomatas brasileiros e ataques contra instalações petrolíferas operadas por empresas brasileiras. Inteligência que ela forneceu permitiu prisão preventiva de 17 terroristas. Terceira operação testou todos os limites de suas habilidades. Infiltração em organização criminosa russa que estava lavando dinheiro através de investimentos no Brasil. Durante 8 meses, ela trabalhou como tradutora para empresário russo que secretamente liderava esquema que desviava bilhões de reais da economia brasileira. Evidências que ela coletou resultaram em prisão de 43 criminosos e recuperação de recursos que foram reinvestidos em programas sociais. Cada operação havia fortalecido a reputação de Carolina dentro da comunidade de inteligência brasileira, mas também havia refinado sua capacidade de permanecer invisível enquanto operava em ambiente de alto risco. Colegas a conheciam como poliglota, referência não apenas às suas habilidades linguísticas, mas à sua capacidade de se transformar em qualquer identidade que missão exigisse. Operação mais complexa de sua carreira foi investigação de rede internacional que estava traficando pessoas através da fronteira amazônica, usando conhecimento de rotas fluviais para transportar vítimas que eram escravizadas em diferentes países.
Carolina passou um ano inteiro disfarçada como antropóloga, estudando comunidades ribeirinhas, coletando evidências sobre organização que operava em 5 países simultaneamente. Sucesso dessa operação resultou em libertação de mais de 300 vítimas de tráfico humano e prisão de toda a rede criminal, mas também atraiu a atenção de organizações criminosas internacionais que começaram a investigar quem havia fornecido inteligência que destruiu operação tão sofisticada. Carolina precisou passar 6 meses em local seguro, enquanto o governo brasileiro garantia que sua identidade permanecesse protegida. Durante anos de operações secretas, Carolina havia desenvolvido network de contatos em organizações criminosas, governamentais e militares que se estendia por toda a América Latina. Mais importante, ela havia adquirido conhecimento sobre táticas, estruturas e vulnerabilidades de grupos que representavam ameaças constantes à segurança brasileira. A história está ficando cada vez mais intensa. Se vocês estão curtindo essa jornada de espionagem, se inscrevam no canal porque o que vem a seguir vai surpreender todo mundo. A Operação Conjunta Brasil-Estados Unidos começou quando a inteligência americana identificou o cartel internacional, que estava usando o território brasileiro como base para operações que afetavam segurança de ambos países. Organização criminosa havia estabelecido complexo na fronteira amazônica, que servia como centro de processamento de drogas, lavagem de dinheiro e coordenação de atividades terroristas que se estendiam por toda a América do Sul. Carolina foi designada como tradutora oficial para a equipe de comandos navais americanos que investigaria operações do cartel, função que fornecia cobertura perfeita para atividades de inteligência que conduziria simultaneamente para o governo brasileiro. Oficialmente, ela estava ali para facilitar comunicação entre forças americanas e autoridades locais. Na realidade, ela estava coletando inteligência sobre capacidades militares americanas enquanto avaliava ameaças que cartel representava para interesses brasileiros. Comandante Robert Johnson liderava a equipe de 8 comandos navais especializados em operações contra narcotráfico internacional. Johnson havia conduzido dezenas de missões similares em diferentes países, mas nunca havia operado na Amazônia brasileira, ambiente que apresentava desafios únicos que testavam limites de treinamento convencional americano. Senhora Silva, Johnson disse durante o briefing inicial, precisamos de tradução precisa para a comunicação com informantes locais e autoridades brasileiras. Esta é operação de alta prioridade que não pode ser comprometida por mal-entendidos linguísticos. Carolina acenou profissionalmente, entendendo que americanos haviam apenas como apoio técnico necessário para superar barreiras de idioma. Durante a primeira semana de operação, Carolina observou como comandos americanos lutavam para se adaptar ao ambiente amazônico que era completamente diferente de qualquer coisa que haviam enfrentado durante treinamento. Umidade extrema afetava equipamento eletrônico, vegetação densa, limitava comunicação por rádio, e geografia complexa tornava a navegação extremamente difícil, mesmo com tecnologia GPS mais avançada. Mais problemático ainda, americanos não entendiam dinâmica social das comunidades locais, que poderiam fornecer inteligência crucial sobre atividades do cartel. Tentativas de interrogar ribeirinhos usando técnicas militares convencionais resultavam em silêncio defensivo que impedia a coleta de informações necessárias para localizar instalações criminosas. Carolina começou discretamente a intervir, usando habilidades linguísticas não apenas para traduzir palavras, mas para adaptar a abordagem comunicativa que respeitava sensibilidades culturais locais. Ribeirinhos que se recusavam a falar com americanos se abriam quando Carolina conversava com eles em português regional, que demonstrava respeito por cultura local e compreensão de preocupações sobre segurança familiar. Como você consegue fazer eles falarem? Johnson perguntou depois que Carolina extraiu informações detalhadas sobre rotas de tráfico que nenhum americano havia conseguido obter.
Não é apenas tradução, ela respondeu diplomaticamente. É sobre entender como pessoas pensam e o que as motiva a compartilhar informações que podem colocá-las em risco. Durante segunda semana, inteligência coletada através de fontes de Carolina permitiu identificação de complexo principal do cartel. Instalação fortificada que incluía laboratórios de processamento de drogas, centros de comunicação que coordenavam atividades criminosas internacionais e depósitos de armas que sugeriam capacidades militares significativas. Johnson decidiu conduzir reconhecimento pessoal da instalação para avaliar defesas e planejar ataque coordenado que destruiria operações do cartel. Apesar das objeções de Carolina sobre riscos de detecta por sistemas de segurança sofisticados que cartel certamente possuía, Johnson insistiu que experiência americana em operações similares garantia sucesso da missão de reconhecimento. Na manhã de 18 de outubro, Johnson e 2 comandos partiram para reconhecimento que deveria durar 6 horas e fornecer inteligência detalhada sobre instalações do cartel. Comunicação foi mantida durante primeiras 3 horas, mas depois cessou abruptamente sem explicação ou sinal de emergência que indicasse problemas específicos. Perdemos contato com a equipe de reconhecimento, Tenente Rodrigues relatou 12 horas depois quando ficou claro que algo havia dado errado. Última transmissão foi às 9 horas, quando estavam se aproximando do perímetro da instalação. Presumimos que foram detectados e capturados. Situação havia se transformado de operação de inteligência rotineira em crise internacional, que poderia afetar relações entre Brasil e Estados Unidos. Carolina estudou mapas da região, calculando rotas que Johnson havia usado e identificando pontos onde a equipe poderia ter sido emboscada. Seu conhecimento de táticas do cartel, adquirido através de anos de operações de inteligência, permitiu identificar localização provável onde prisioneiros estariam sendo mantidos. Tenente Rodrigues, ela disse calmamente, posso liderar operação de resgate que trará a comandante Johnson de volta com vida. O silêncio que seguiu sua declaração revelou incredulidade total de comandos americanos, que nunca haviam considerado possibilidade de tradutora civil assumir liderança de operação militar de alto risco. Se vocês estão ansiosos para ver como ela vai provar suas habilidades, deixem heroína nos comentários e continuem assistindo, porque agora vem a parte mais eletrizante. Senhora Silva, Rodrigues disse com um tom que misturava educação diplomática com condescendência militar. Apreciamos sua preocupação, mas operações de resgate exigem treinamento militar que civis não possuem. Vamos solicitar reforços através de canais oficiais. Carolina olhou para a tenente que estava claramente fora de seu elemento em ambiente que desafiava todos os protocolos que havia aprendido durante carreira militar. Tenente, com todo respeito, ela respondeu com calma que contrastava com tensão crescente no acampamento. Reforços oficiais levarão no mínimo 48 horas para chegar, e cartel provavelmente executará prisioneiros muito antes disso. Além do mais, eu conheço a região, falo todos os idiomas necessários para a operação e possuo inteligência sobre a organização do cartel que vocês não têm acesso. Rodrigues trocou olhares com outros comandos, claramente lutando para processar. Sugestão de que tradutora civil poderia liderar missão que desafiava capacidades de soldados profissionais. Senhora Silva, mesmo que tivesse treinamento militar, operação de resgate contra cartel fortemente armado seria suicida para a equipe com recursos limitados que temos disponíveis. Não se for conduzida corretamente, Carolina respondeu revelando. Pela primeira vez confiança que sugeria experiência muito além de tradução de idiomas. Cartéis dependem de intimidação e força bruta, mas têm vulnerabilidades que podem ser exploradas por alguém que entende como operam psicologicamente. Não precisa ser confronto direto se usar inteligência em vez de força superior. Foi então que ela tomou decisão que mudaria a percepção que americanos tinham sobre suas capacidades. Revelar parcialmente seu histórico militar para obter a autorização necessária
para conduzir operação que sabia ser única chance de salvar comandante capturado. Tenente Rodrigues, ela disse, retirando documentação que havia mantido oculta durante semanas. Minha função oficial é tradutora, mas possuo autorização de segurança do governo brasileiro que me permite revelar que tenho experiência operacional em situações similares. Conduzi 89 operações bem-sucedidas contra organizações criminosas durante 6 anos de serviço ativo. Documentos que Carolina apresentou confirmaram que ela possuía classificação de segurança equivalente a oficial militar, sênior, com histórico de operações que incluía infiltração, extração e neutralização de ameaças em ambiente de alto risco. Mais importante, registros mostravam taxa de sucesso de 100% em missões que envolviam resgate de pessoal capturado. Meu Deus, murmurou o sargento Williams, comandos mais experiente da equipe que reconheceu o significado de classificações que Carolina possuía. Você é agente de inteligência brasileira operando disfarçada como tradutora. Por que não revelou isso antes? Carolina olhou para o soldado que finalmente entendia que havia subestimado gravemente suas qualificações. Porque missões de inteligência exigem que identidade real permaneça protegida mesmo de aliados, até momento em que revelação se torna necessária para sucesso operacional. Ela explicou com profissionalismo que impressionou comandos acostumados a trabalhar apenas com militares convencionais. Rodrigues estudou documentação cuidadosamente, verificando a autenticidade através de códigos que confirmaram que Carolina possuía autorização para conduzir operações militares em território brasileiro. Mais importante, experiência documentada em seus registros excedia qualificações de qualquer membro da equipe americana para tipo específico de missão que enfrentavam. Senhora Silva, ele disse finalmente, se possui experiência que alega qual seria sua avaliação tática para a operação de resgate. Carolina abriu o mapa da região e começou a análise que demonstrou conhecimento detalhado sobre instalações do cartel, padrões de segurança e vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para a infiltração bem-sucedida. O cartel possui aproximadamente 60 combatentes distribuídos entre perímetro externo, instalações de processamento e área de detenção onde prisioneiros estão sendo mantidos. Ela explicou, apontando localizações específicas que havia identificado através de inteligência coletada durante semanas anteriores. Defesas são projetadas contra ataques frontais convencionais, mas tem pontos cegos que permitem infiltração silenciosa. O plano que Carolina apresentou combinava conhecimento local com táticas de infiltração que exploravam fraquezas específicas na segurança do cartel. Em vez de confronto direto que resultaria em baixas pesadas, ela propôs abordagem que usaria furtividade, desinformação e conhecimento psicológico sobre comportamento criminal para extrair prisioneiros sem alertar forças principais do cartel. Operação será conduzida durante mudança de turno da guarda, quando disciplina está mais relaxada. Ela continuou, detalhando o cronograma que aproveitaria vulnerabilidades temporárias na segurança. Infiltração através de túnel de drenagem, que cartel não monitora adequadamente. Neutralização silenciosa de sentinelas isoladas, localização e extração de prisioneiros e retirada antes que a ausência seja detectada. Agora vem o momento mais tenso de toda a história. Se vocês não querem perder nenhum segundo dessa operação incrível, se inscrevam no canal. A operação de resgate começou às 3 da manhã, quando a escuridão oferecia cobertura máxima, e guardas do cartel estavam menos vigilantes devido ao cansaço de turnos noturnos longos. Carolina liderava a equipe de 4 comandos americanos que havia convencido sobre viabilidade de plano que combinava a experiência dela sobre região com o treinamento militar deles. Infiltração inicial foi conduzida exatamente como Carolina havia planejado. Túnel de drenagem que ela havia identificado através de reconhecimento anterior permitiu acesso não detectado ao perímetro interno da instalação,
evitando sistemas de detecção eletrônica que monitoravam aproximações convencionais. Conhecimento dela sobre layout interno, obtido através de fontes de inteligência que havia desenvolvido durante anos, guiou o movimento através de complexo sem despertar suspensões. Primeira fase da operação foi neutralização silenciosa de sentinelas que guardavam rotas críticas para a área de detenção. Carolina demonstrou habilidades de combate que surpreenderam comandos americanos, eliminando guardas usando técnicas que combinavam precisão letal com silêncio absoluto, que impedia a descoberta prematura da infiltração. Como você aprendeu? Combate desta precisão, sussurrou o sargento Williams, enquanto observava Carolina neutralizar segundo guarda sem fazer som audível. Treinamento especializado para operações em ambiente urbano. Ela respondeu diplomaticamente, não revelando extensão completa de preparação militar que havia recebido da tia Helena. Segunda fase foi localização de prisioneiros em facility, que incluía múltiplas áreas de detenção projetadas para diferentes tipos de cativos. Carolina usou conhecimento sobre organização do cartel para identificar seção onde prisioneiros de alto valor seriam mantidos, economizando tempo crucial que poderia ter sido perdido em busca desnecessária. Comandante Johnson e 2 comandos estavam sendo mantidos em celas separadas, condição que complicou extração simultânea, mas que Carolina havia antecipado durante planejamento. Usando chaves obtidas de guardas neutralizados, ela coordenou liberação de todos 3 prisioneiros enquanto mantinha segurança perimetral que impedia a descoberta por patrulhas que circulavam pela instalação. Johnson, você está ferido? Ela perguntou enquanto avaliava a condição física de comandante que havia sido interrogado durante 18 horas de cativeiro. Nada que impeça movimento. Ele respondeu, claramente impressionado que tradutora civil havia liderado a operação que soldados profissionais consideravam impossível. Terceira fase foi exfiltração que exigiu movimento coordenado de 7 pessoas, através de instalação que estava começando a despertar para a atividade matinal. Carolina liderou o grupo através de rota que evitava áreas de alta atividade, enquanto se dirigiam para ponto de extração que havia preparado durante reconhecimento inicial. Complicação inesperada surgiu quando patrulha do cartel descobriu guardas neutralizados e ativou alarme geral que alertou toda a instalação sobre presença de intrusos. Plano de contingência. Carolina disse calmamente, implementando estratégia alternativa que havia preparado para exatamente esta possibilidade. Em vez de tentar escapar através de rota original, que agora estava comprometida, ela liderou o grupo para depósito de combustível que havia identificado como alvo secundário, usando explosivos que comandos americanos carregavam. Ela iniciou série de explosões que criaram caos e confusão, que mascararam o movimento do grupo de resgate. Explosões não apenas forneceram distração necessária para escape, mas destruíram capacidade operacional significativa do cartel, incluindo laboratórios de processamento de drogas, centros de comunicação e depósitos de armas que representavam milhões de dólares em recursos criminosos. Exfiltração final foi conduzida durante caos completo que resultou das explosões. Carolina guiou o grupo através de floresta, usando conhecimento de trilhas locais que permitiram retorno ao acampamento base sem detecção por forças do cartel que estavam concentradas em combater incêndios e avaliar danos em suas instalações. Operação durou 18 horas do início ao fim e resultou em resgate bem-sucedido de todos os prisioneiros, destruição significativa das capacidades do cartel e coleta de inteligência que permitiu operações subsequentes contra a organização criminosa. Mais importante, nenhum membro da equipe de resgate sofreu ferimentos durante a operação que americanos haviam considerado suicida. Silva, comandante Johnson disse quando chegaram com segurança ao acampamento base. O que você fez hoje excede qualquer coisa que testemunhei durante 15 anos de operações especiais. Como tradutora civil, possui habilidades que rivalizam com nossos melhores operadores. Carolina olhou para a comandante que finalmente entendia
que havia subestimado gravemente suas capacidades. Comandante, Brasil treina pessoal para operar em ambiente amazônico que apresenta desafios únicos. Combinação de conhecimento local, habilidades linguísticas e experiência operacional cria capacidades que são específicas para a região, mas eficazes contra qualquer ameaça. 3 meses depois, Carolina Silva se tornou primeira brasileira a receber convite oficial para treinamento avançado com comandos navais americanos, programa que reconheceu oficialmente suas contribuições para operações conjuntas. Mais importante, sua experiência estabeleceu novo protocolo para a cooperação internacional, que valorizava a expertise local sobre superioridade tecnológica. Hoje, Major Carolina Poliglota Silva dirige Programa Brasileiro de Operações Linguísticas Especiais, onde habilidades de idioma são integradas com treinamento militar para criar operadores únicos capazes de infiltração profunda em qualquer sociedade. Seus métodos são estudados por forças especiais mundialmente, como exemplo de como o conhecimento cultural pode superar vantagens convencionais. Comandante Johnson se tornou defensor vitalício de cooperação internacional que respeita a expertise local. Silva me ensinou, ele diz para outros oficiais americanos, que melhores operadores são aqueles que entendem ambiente onde operam melhor que qualquer tecnologia pode ensinar. A tradutora que todos subestimaram provou que conhecimento verdadeiro vem de experiência vivida, não de equipamento avançado ou treinamento padronizado. Às vezes, nossos maiores aliados são pessoas que trabalham silenciosamente ao nosso lado, possuindo capacidades extraordinárias que só revelam quando vidas dependem de sua expertise. Você já foi subestimado por pessoas que não conseguiam ver suas verdadeiras capacidades? Já teve que provar valor em situação onde tudo estava em jogo? Conta sua experiência nos comentários. E se você acredita que a expertise brasileira é respeitada mundialmente, quando dada a oportunidade de brilhar, se inscreve no canal porque temos mais histórias inspiradoras sobre brasileiros que conquistaram respeito internacional através de competência excepcional. Carolina Silva não apenas salvou uma missão, ela provou que conhecimento local combinado com coragem pode superar qualquer vantagem tecnológica. Até a próxima história emocionante.